Podcast. Olá, amigos, bem-vindo a mais um Podcast Mão 147. E eu quero chamar o mais louco do bando. Por favor, Márcio Ramos, diga bom dia, boa tarde, boa noite para nossos... Não, mas pera aí, não, assim, eu adoro quando fala que sou do bando de louco, mas o mais louco não sou com certeza. Aqui, principalmente, com essas coisas, teorias aí do Vitão, com certeza é ele, mas como se trata de torcida, de bando, e eu sei que você está fazendo alusão a isso, fico muito feliz. Meio rouco, evidente, o outro na última segunda-feira por conta do jogo contra o São Paulo, e ontem 3-0 para mim, inesperado, contra a Ponte Preta. Achei que a Ponte ia pelo menos dificultar, ou então o Corinthians iria ter muita dificuldade, nada disso. O Corinthians, para mim, poderia sair de Campinas ontem, né, no domingo, né, que a gente está fazendo esse podcast mão e tal, mas no domingo com 3, 4, 5 gols. Eu acho que 3 ficou de ótimo tamanho para a Ponte Preta. Acho que o Corinthians fez uma partida quase perfeita. E aí, aquilo que a gente falou em algumas edições anteriores, 1-4-2, 1-4-3, sei lá, em qual edição do podcast mão, o Carille, ele está no caminho certo. Esse cara vai ser grande. Ele não tem o carisma do Tite, nem a experiência, mas ele vai ser grande nesse negócio de técnico de futebol, Teleco. Espero muito que você esteja certo, porque não, certamente... Desculpa. Não é questão de duvidar, né? A gente já viu técnicos começarem muito, muito bem e depois passarem por épocas de ostracismo, né? Ou abaixo do que eles podiam render. Mesmo o próprio Tite, né? O Tite estava nos Emirados, né? Quando voltou para o Corinthians em 2000 e... no final de 2010, né? Então, só isso aí. Eu espero que ele continue sempre numa crescente, especialmente porque ele torce para o mesmo time que eu. O Corinthians. Eu não sei se vocês viram, mas o Carille, ele chama a mãe dele de Zagala, porque ela quer interferir na escalação. Ela disse que não é bem assim, ela só pergunta. Provavelmente ela pede para tirar o Romero. Não é verdade, Rodrigo Vessoni? Bom palpite esse. Boa noite, bom dia aí a todos, boa tarde. Vamos falar um pouquinho desse primeiro jogo que surpreendeu a todos, acho que principalmente o resultado, e eu acho até também um pouco a postura do Corinthians. Eu tinha por mim que seria um Corinthians que jogaria atrás da linha da bola. Não lembrou aquele jogo com o Atlético, Vessa? No Horto? Me lembrou muito. Sim, todo mundo esperava que ia tomar uma pressão e etc. E eu também achava isso, que ia jogar atrás da linha da bola. Pelo contrário, jogou no campo do adversário, dominando o jogo, tocando a bola. Eu realmente fiquei muito surpreso, não só com o resultado, mas também com a postura do Corinthians. Desde o primeiro minuto foi melhor até o apito final. E você, Vitor Guedes? Eu sei que você tá meio triste que foi só 3-0, mas, por favor, compartilhe com a gente. Não, ele tá triste de você ter chamado ele por último. Isso que deixa ele triste. Ele quer falar primeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de 1h30 de boa noite de vocês três, eu vou falar meu boa noite. Eu que falo muito. Mas, bom, enfim, já vou dar minhas considerações finais. Sobre o jogo, eu esperava, meu palpite era um empate. Antes do jogo, se me oferecesse um empate, eu aceitava. Mas do jeito que foi o jogo, o Corinthians teve a chance de fazer uma goleada histórica, né? Mais do que precisa, porque já é campeão. Mas eu estive a trabalho em 2005, naquele 5-2, se eu não me engano, que o Tevez jogou muito, que o time era muito menor, assim. Eu fiquei impressionado como a Ponte Preta, o campeonato para mim acabou, gente, não sei se vocês concordam, aos 13 minutos do primeiro tempo, aliás, 13 em homenagem a 13 de outubro, no 1-0, que já foi a terceira chance de gol do Corinthians, né? Porque aquele momento, eu estava no estádio, o Morcegão também estava, morreu a arquibancada, morreu a comissão técnica, morreu os jogadores. A Ponte Preta, que se faz 1-0, como fez com Palmeiras e Santos, talvez desse trabalho, aquele gol foi o gol de lembrar de 117 anos de nada. A Ponte Preta ali sentiu, tudo de novo, acabou, e o Corinthians, lógico que teve seus méritos próprios, né? O cara, ele foi muito bem, o Jô foi muito bem, o Rodriguinho acabou com o jogo, tomou um cartão idiota, mas tá perdoado.
E o único jogador que para mim foi um jogador mais regular da campanha, que foi o Arana, no primeiro tempo a Ponte Preta só tinha uma jogada, que era o Jadson em cima do Arana, tava levando vantagem, o Jadson, o melhor jogador da Ponte Preta disparado. O Aí Nino Gilson Paraíba Kleina, também, né? Que era o que Gilson atacava. Kleina, para aquele setor lá, e o Gilson Kleina, que deve ser mais um louco do bando, falou, não, vamos tirar o Jadson no intervalo, tirou o Jadson, que era o melhor jogador da Ponte Preta, e o segundo tempo foi um passeio, enfim, Corinthians teve chance até de fazer mais gols, já teve no final do primeiro tempo, foi disparado a melhor atuação do Corinthians no ano. O Corinthians fez um ótimo primeiro tempo contra o São Paulo no Morumbi, mas fez o segundo tempo meia boca, né? Contra o Católica fez um bom segundo tempo e um primeiro tempo ruim. Contra a Ponte Preta foi 90 minutos, assim, do começo ao fim de bom futebol. Eu acho que o Arana e o Maicon ficaram um pouco abaixo do que eles podem jogar, mas no mais todo mundo jogou o que pode jogar, enfim. O Fagner fez uma ótima partida. A dupla de zaga foi impressionante, né? Tudo bem que a Ponte Preta só jogou bola na área, mas ganharam todas. Eu não lembro de uma bola que o Corinthians não ganhou de cabeça, Balbuena e Pablo, enfim. Potker não jogou absolutamente nada. E eu queria perguntar para vocês, saudades de Fábio Ferreira, não? Parabéns pelo editorial e abraço, até a próxima. Pode continuar comandando, Teleco. Eu queria trazer, antes de voltar para o Vitão, eu queria trazer também a palavra do Fábio Marco Ferreira. Belo, que muitos ouvintes pedem sem parar a palavra de Marco Belo. Me boicotar Não, isso. Fábio Ferreira. Vai perguntar de Fábio Ferreira, velho. O Corinthians é 3-0, vai perguntar de Fábio Ferreira? O Fábio Ferreira também era em homenagem a 13 de outubro, né? Sexta-feira 13. Porque aquele cara era um horror. E além de tudo, baladeiro. Eu não tenho saudade nenhuma. Qual o problema desse baladeiro? Aí eu discordo de você, Tele. Qual o problema? Bem, se você não for jogador de futebol, tudo bem. Mas assim, e também a gente tá falando aqui de baladeiro, o problema é ser baladeiro logo antes do jogo, né? Tem jogador aí que perde treino por ressaca, na farra, não é muito profissional, né, Márcio Ramos? Não é não. Aí tudo bem, se o cara quiser fazer na folga, muito boa sorte, gente. Pra mim ele pode ir até aos alcoólicos anônimos, que não tem problema nenhum. Agora eu gostaria de trazer aí a palavra de Marco Belo, amigo, sobre o jogo. Fala, Teleco, pessoal do podcast Mão, aqui é o Marco Belo, e falar o que, né? Falar dessa mão, 4 dedos e uma unha na taça do Campeonato Paulista, mas ao contrário dos torcedores das outras equipes, não é um título conquistado, é um título a ser ganho domingo que vem na Arena Corinthians. Vai ser uma grande festa, 45 mil torcedores, as lembranças de 77, de 79, agora sim dá para fazer uma festa depois dos 3-0 em Campinas, mas ainda tem que ganhar, tem que conquistar, se possível com outra vitória para a torcida ficar bem feliz. Sobre o jogo de domingo contra a Ponte Preta em Campinas, acho que o Fábio Carille foi muito bem, anulando todos os pontos positivos da Ponte Preta. Ao contrário do que muita gente está falando, eu não acho que a Ponte pipocou, a Ponte foi horrível no jogo, foi a pior partida da história da Ponte Preta. Eu acho que o Corinthians sim foi muito bem e o esquema tático do Fábio Carille anulou todos os pontos positivos da Ponte Preta, tirando o Jô de dentro da área e trazendo ele para a lateral, para a entrada do Rodriguinho e do Jadson, colocando o Romero praticamente como um lateral esquerdo na partida. Acho que o Carille foi bem demais, anulando a Ponte. O Corinthians, nas jogadas de ataque que teve, concluiu quase todas, o que normalmente não acontecia, né, no restante do campeonato. O Corinthians criava poucas chances de gol, 4, 5 por jogo, e praticamente errava todas, ou fazia um gol e tinha aquele placar magro, vitória por 1-0. Contra a Ponte Preta no domingo, o Corinthians criou, se eu não me engano, 4 ou 5 e fez 3 gols, uma partida brilhante do Rodriguinho, foi o melhor em campo disparado, e esses 3-0 vão fazer a torcida ter uma semana tranquila e preparar esta festa para domingo. Mas não vai falar que ganhou ainda. Se alguém no podcast Mão estiver falando que já ganhou, é porque tá zicando, é porque tá secando. Tem que ganhar em campo, porque Corinthians é assim, não grita gol antes, como diz a camisa do nosso amigo Bruno Momeso, do Voz da Bancada. Não é não? Um abraço pra galera, Teleco, do podcast Mão. E quinta-feira eu tô de volta ao vivo aí com vocês. E se o pessoal da NET resolver o problema lá, que é brincadeira, né? Mas isso é outra história. Um abraço!
Então, Rodrigo Vessone, só faltou você falar sobre o Fábio Ferreira e o Vitor Guedes aqui. Ele estava aqui cochichando aqui ao meu lado na bancada, que ele ficou chateado que você não falou sobre. Se o Fábio Ferreira, 10 anos atrás, era ruim, você imagina 10 anos depois. Acho que temos a palavra Parabéns. definitiva. Olha como o cara fala pouco e define a coisa. É diferente do Vitão. Nessa terça-feira, nós teremos o julgamento de Fagner, né? Apesar do julgamento ter sido antecipado, o pessoal ter cortado aqueles dias na praia para vir julgar, não chega a fazer muita diferença, né? Porque vão acabar entrando com efeito suspensivo e acaba indo como nada foi, né? E ainda mais depois desse 3-0, certamente Fagner não seria aquela ausência tão sentida. O que você acha, Vitão? O campeonato acabou domingo, eles podem fazer o que eles quiserem, escalar o juvenil, juniores, enfim. O campeonato acabou domingo e o STJD tem que aparecer, né? Eles sempre aparecem nessa época. E se vão julgar, vão dar um jogo, vai ter efeito suspensivo, mas eles têm que aparecer, ter julgamento online na internet, link na televisão, rádio, falar o nome do auditor. Por isso que eu sou contra dar nome para esses caras, aparecer, dar só notícia que eles adoram aparecer na reta final, enfim. Como vão falar do William Potker que deu no Gabriel, mas não vai dar tempo de ser julgado. Bom, o Corinthians já é campeão, então eles que façam a palhaçada que for. Domingo é um dia de festa. Jogue quem jogar. Agora Fagner, Gabriel e Rodriguinho merecem ali no lance, no agora, no dia importantes para a campanha. Versa, quantos jogos você aposta que o Fagner vai? Eu acho que o Fagner deve tomar 3. E aí na sequência, na quarta-feira ou na quinta, no mais tardar, o Corinthians entra lá com um pedido de efeito suspensivo, que é tradicional também. Ao contrário só do Vitão, o que eu acho, Vitão, é que o TJD de São Paulo, na verdade, é muito diferente do STJD do Rio. O TJD de São Paulo, ele praticamente ninguém conhece os seus auditores, eles nunca dão entrevistas, eles não costumam atrapalhar o campeonato em nada. Você não vai lembrar de nada que eles fizeram assim de tirar jogador nos últimos anos, você não vai lembrar de ninguém, porque não tiram mando de ninguém, eles não atrapalham, não fecham setor, eles não fazem nada. Eu acho que pelo contrário, eles sempre foram muito ponderados nesse sentido e sempre trabalharam muito com a federação para poder os clubes ficarem bem, ter os times mais fortes possíveis. O que aconteceu dessa vez, se você me perguntar, mas por que o Fagner vai ser julgado então? Porque eles foram pressionados pela imprensa, principalmente, depois que as mídias sociais, as redes sociais pressionaram tanto que começa aquela segunda-feira de manhã, simplesmente a segunda amanhece e ninguém nem tinha citado nada no domingo. O Fagner simplesmente, a história no domingo morreu, ninguém te falou. Só que segunda-feira não tinha assunto. Um torcedor do São Paulo começou a viralizar esse vídeo do Fagner e aí começou a cair jornalistas e alguns jornalistas começaram a pressionar e aí começaram a ligar para o presidente do TJ aqui de São Paulo, Olim, e aí começou a pressionar, algumas rádios ligaram, as TVs, colocando o cara ao vivo, e aí se sou eu, se é você, qualquer um, com todo mundo me pressionando, eu também marcaria, entendeu? Porque era uma pressão muito grande. Não fale por mim, não quero marcar porra nenhuma, não. Não sei, Vitão. Eu acho que não ia ter nem tribunal que eu sou contra essa palhaçada. Ia ser pena direta, sem palhaçada de julgamento, sem circo. Não, sou contra toda essa palhaçada de julgamento. Isso é outra coisa. Na Itália, o cara que apronta no domingo, toma um vermelho no domingo, na quarta sai a punição dele e acabou. Circo, né, Bessa? Tribunal de penas. O cara deu um murro, 3 jogos, cuspiu 8. Não tem julgamento, carrinho, fita com o desenho do Popeye. Tem palhaçada, né? É bem claro, né? Então, assim, nesse caso, eu acho que o TJD, de verdade, quem está ouvindo, não vai se lembrar nos últimos anos todos de algum problema, alguma atrapalhada de algum jogador que foi prejudicado ou tirado de grandes jogos. Ninguém vai lembrar. Eu vou lembrar um bem recente, 1982, o Guarani jogou com um jogador irregular, o Corinthians ganhar os pontos e o TJD negou. Você lembra disso, Márcio? Não lembro, eu não sou bom de memória. Juro pra você que eu não lembro. Não, juro, não lembro. Mas se você tá falando, é a real. Agora, o que o Vessone tá falando
É uma realidade também, assim, é um negócio que se a gente puxar pela memória, você não vê negócio de jogar com portões fechados. Não teve um Campeonato Paulista aí, acho que foi em Mojimirim, agora nem lembro o ano que foi, mas foi Campeonato Paulista. Acho que foi até o Corinthians que jogou lá com portões fechados. Não lembro o ano, mas se a gente pegar agora os últimos 3, 4 anos... Jogou em Mogi foi brasileiro contra o Fluminense foi brasileiro. e Flamengo. Isso. Foi brasileiro? Tá vendo? Não sou bom de memória. Aliás, o Jô tinha 16 ou 17 anos e fez o gol da vitória contra o Fluminense, não me contra o Flamengo. Nossa, que memória. Então, esses são os caras da memória boa, Teleco. Mas respondendo sua pergunta, assim, eu puxei pelo Vessone pelo seguinte: eu não lembro mesmo dos últimos campeonatos que o tribunal ou alguém tenha punido com portões fechados, interdita setor tal. Ontem lá teve, num momento, o tal do sinalizador, que eu acho que é muito legal, não interferiu em nada. Estou falando desse sinalizador que não tem perigo, né? Bom, a torcida do Corinthians acendeu, a torcida da Ponte acendeu, o Klaus não parou o jogo, ele citou isso na súmula, o jogo seguiu, não atrapalhou, etc. e tal. Então eu vejo assim, só para voltar, Versoni, no que você estava falando aí dos tribunais, ou então do Tribunal Paulista, não atrapalha mesmo. Eu acho que a pressão foi grande por causa do Fagner, e a pressão foi dos antes, e os antes odeiam o Corinthians e chupam. Tem que chupar, antes tem que chupar mesmo, porque o Corinthians está na final, a quarta força, o Vitão gosta, o Vitão fala, né? É o caralho, eu não falo. A quarta força é o caralho, mas assim, então chupa, porque o Corinthians é campeão paulista. Não, eu tô falando sério. Então, Vessone, eu tô contigo, eu acho que não atrapalha mesmo e acho que não tem como não julgar o Fagner pela pressão que foi exercida pelos antes. E só um detalhe, Márcio, você lembrou do sinalizador? Tanto o TJD que não quer atrapalhar e nunca teve quer ontem, atrapalhar. Então, você não estava me ouvindo, você ouve o Vessone, não me ouve. Eu acabei de falar, pô. Teve no domingo? Deixa eu só terminar. Tanto eles não querem atrapalhar que há mais ou menos uns 25 dias, 30 dias, o próprio Olim soltou um comunicado, esse comunicado está no site da federação, de que os árbitros não eram para parar mais os jogos com o sinalizador, que era simplesmente para deixar acontecer e aquilo ia acabar e apagar e o jogo era para continuar. Os árbitros não poderiam mais, isso virou norma no Campeonato Paulista. Ele soltou que beleza. Isso daí, por isso que não parou. Então, essa é mais uma prova, foi bem lembrado do Maércio, porque o que aconteceu ontem já tinha acontecido. Corinthians e São Paulo, por exemplo, também não parou. Mas por que não parou? Porque isto virou uma norma, soltou não é nem comunicado, publicou é uma resolução que está no site da federação e lá deixa claro, foi todos os árbitros avisados de que não era mais para parar o jogo, porque estava só atrapalhando, etc. Então você percebe a diferença do TJD, que pensa no jogo, que pensa no andamento, que pensa nos times, ao contrário do Rio de Janeiro, que é o que cobre o Campeonato Brasileiro, e a gente agora que começa o campeonato vai ter esse inferno tudo de novo, essas notícias tudo de novo. Infelizmente, enquanto tem o Campeonato Paulista, depois começa e a partir de domingo, não o próximo, mas o outro, começa esse inferno desse TJD de novo. Até que melhorou depois que saiu o Paul Schmidt. Não melhorou um pouquinho? Mas a gente tá falando muito do TJD, foda-se o TJD, que a gente é campeão, pau no cu do TJD, falemos do Corinthians. Bem, depois de uma parte tão educada e gentil, Vitor Guedes, eu sou obrigado a seguir. Então, falando dos substitutos, né? Tanto o Gabriel quanto o Rodriguinho foram agraciados. A falta do Gabriel talvez nem fosse para amarelo, mas Inês já é morta. E Rodriguinho foi um cartão besta, mas também Inês já é morta. O substituto de Gabriel, o Carille, já entregou que será Paulo Roberto, né? Que é a opção lógica. Quanto ao substituto do Rodriguinho, a gente pode falar que pode ser o Camacho, pode ser o Marquinhos Gabriel, né? Marquinhos Gabriel não será se for o Evado Campo. Na coletiva de ontem... O já é campeão, deixa ele jogar. Você não falou que o Corinthians é campeão? Não, ele não pode estar na foto do título. Ele não pode. O Corinthians é campeão, você está falando uma coisa que não é... Não pode estar na foto. Não pode. Na coletiva de domingo, o Carille falou que pode fazer muitas coisas, inclusive sinalizou
a possibilidade de jogar o Casim junto com o Jô, como aconteceu em Mirassol, contra o Mirassol. Eu acredito que vai jogar o Camacho, que é a solução óbvia, e o Carille, que é discípulo de Tite, gosta de coisas óbvias, o que nem sempre é ruim, a obviedade, né? É a questão de você colocar o cara na posição dele. Eu acho que vai jogar o Camacho, que já chegou a ser titular, enfim, tem muito mais lógica do que isso. E o Corinthians já ganhou, né, gente? Não tem sentido botar 2 atacantes, não seria a cara do Carille. Pelo amor de Eu Deus, gostaria Vitão, para de de gritar gol Pedrinho. antes, cara. O Isso Corinthians zica, cara. não ganha. Já ganhou, gente, pelo amor de Deus, né? Não, Assim, mas ganha depois. Calma, deixa eles pode- fazerem. eu Deixa eles fazerem o espero jogo. que seja Você não consegue esperar vitória. 90 minutos, Eu- Vitor Guedes? Você nasceu de Eu quantos meses? estava 4? eu estava no 0-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto em 2001, que foi um dos jogos mais chatos, né? O título foi campeão, legal, mas foi 3-0 lá no Santa Cruz contra o Botafogo, né? Botafogo de craques como Doni, Luciano Ratinho, Leandro Gianecchini. Leandro. E foi 0-0, assim, o jogo já era campeão como foi no Morumbi à época. Mas seria legal ser campeão com vitória. Tomara que ganhe o jogo. Agora, a chance de perder o título é nenhuma. Nenhuma. Pode comprar faixa, gritar antes, fazer o que quiser. E espero que o Corinthians aproveite com isso e não tenha frescura, já que é campeão mesmo, e jogue com a camisa número 2 que jogou lá em Campinas, que põe o nome do jogador de 77 na camisa, que faça uma grande festa. Mas depende Vai da vai Ponte aceitar isso aí, né? Não. O Corinthians, Pois é, mandante, Teleco. escolhe a camisa dele. Não foi o que eu entendi. Não. Não, o Corinthians Corinthians é o o mandante, Corinthians ele pode jogar a camisa que é o ele quiser. mandante. Ele joga com quem ele quiser. Isso não tem. A Ponte Isso Preta não que tem jogar com o conversa. Corinthians pode jogar o que ele quiser, é o mandante, é regulamento isso. Tanto que o Corinthians já teve que trocar uniformes em lugares assim, em Curitiba, porque o Curitiba estava estreando uma camiseta X e o Corinthians teve que jogar de preto, era para ter jogado de branco, enfim, já aconteceu algumas vezes. Eu acho que ele, isso é certeza. Joga com a camisa, o mandante escolhe o uniforme. eu acho que não deve jogar de preto, porque é aquilo que eu falei, negócio do calor, eu acho que o departamento de futebol profissional não vai deixar, a tendência é que jogue de branco mesmo, a não ser que time, por exemplo, entre de preto para fazer uma graça e lembrar 77, todo mundo tira foto. Não tá esse calor todo também, né? A que vai pro pôster, por exemplo. Um pouco aí, Vitão, deixa o pessoal falar. E aí depois todo mundo tira a camiseta e joga de branco. Talvez seja uma saída. Ele não deve ir com o Camacho, eu acho, porque o Camacho ele não vê muito como meia, ele vê mais como volante mesmo, e segundo volante, se fosse o Michael fora, por exemplo, certamente entraria o Camacho. Ele vai para mim ou de Cleiton ou de Marquinhos Gabriel pelo lado e vai centralizar o Jadson. Como ele tinha dito, não acredito em dois centroavantes, como ele disse também de possibilidades. Eu não vejo casinho em coisa. E eu acho que ele também tira o Jadson do canto e joga o Jadson para o meio, e aí ele vai ter que pôr um de velocidade do lado, e aí eu não acredito muito no Pedrinho, eu acho que fica entre Cleiton e Marquinhos Gabriel. Eu não acredito. E aí você falando negócio, não pode sair no pôster, não tem jeito, Vitão, são 12 no banco. O Marquinhos estava no banco contra a Ponte em Campinas e vai estar de novo, e todos eles vão tirar foto, não tem como, todos vão sair na fotografia, isso é o de menos. Tava inclusive me lembrando no Twitter que nenhuma camisa. Mas eu não posso falar rapidinho também? Pode falar o que você quiser. Então vai, Vitão, pode falar. Parabéns, Teleco. Não, fala, Teleco. Deixa o Vitão fora 3 minutos. Não, você ia falar que nenhuma camisa dos jogadores que marcaram nas decisões contra a Ponte tá no time, né? Então não vai ter repetição das camisas. Pode falar, Vitão. Não, tranquilo, pode seguir. Vitão. Pô. Não. Você ia falar alguma coisa, a gente quer saber o que você ia falar. Eu esqueci o que eu ia falar. O Vitão é bom pra caramba. Alô, André Mantovani, o seu ídolo é bom. Só que fala muito. Alô, Titi. Peço desculpa aos ouvintes por ter cortado o pensamento do Vitão e eu tô falando agora, amanhã, eu sei que André Mantovani vai mandar 8.000 perguntas por que eu não deixei o Vitão falar. Não, mas ela é repetida de letra. Só pra você saber, essa aí eu já dominei. Essa eu já peguei o jeitão dela. Ela quer que o Vitão fale, põe jornal nas redes sociais, e marca o Vitão, blog do Vitão pra cá, não sei o que lá.
É coisa de fã, é de ídolo, que eu se pegar aqui é autógrafo. Então a gente tem que entender, é como um artista. Ele é um artista, então vamos deixar de lado. A André é Artista é o uma. caralho. A André é uma das apoiadoras do podcast Mão, né? Apoiadoras. Você entra no Apoia-se, apoia.se/podcastmão. Você ajuda esse programa a estar no ar, né? A gente tem inclusive um grupo de Whats, né? Exclusivo para os apoiadores. Tá lá o Alex Miranda, o Mano Brito, o Ricardo Ribeiro, o Tio Sam, né? O Tio Sam é chique, né? O nome dele eu não vou revelar, vamos deixar secreto. O Thiago Nepomuceno, o Robertson Bispo, Carlos Maia, Deco Campos. Olha, tem bastante gente aí no nosso grupo e é um grupo muito legal ali no WhatsApp. Senhores, o que mais podemos falar aqui, né? A Ponte deve vir com o time completo, apesar deles terem um jogo, se eu não me engano, na terça-noite. O Iago. Ô, Telé, Sim, senhor. não, só porque você pode completar, mas isso não dá mais que 15 segundos. Em Campinas, as emissoras de rádio, o pessoal da imprensa, eles estão forçando a barra, pressionando o Gilson Kleina, que hoje não trabalhou, porque é feriado, deu folga, a Ponte só vai voltar a jogar no domingo, né? E aí, depois de domingo, joga na terça, na Argentina, O ginásio pela Del Plata. Sul-Americana. Isso, então os caras já começaram aquela coisa, bota time misto, bota time reserva. Olha o tamanho do problema que o Gilson Kleina arrumou com esses 3-0. O que fazer? Bota time misto, bota todo reserva, bota titular. Ele tem 3 opções. As 3 são ruins para ele enfrentar o Corinthians, que segundo o Vitor Guedes já é campeão paulista de 2017. E foi 0-0 o jogo de ida, né? Então, eu não sei. Nessa situação, né? Especialmente depois deles ouvirem este podcast mão com o Vitor Guedes decretando que o Corinthians será Icosa octacampeão, eles deveriam colocar o time misto, né? E de desfalques, já praticamente certo é o Iago e um provável de estar fora é o Cleison. O que você acha, Vessa? Time misto ou time completo para Ponte Preta? Eu acho que você falou bem, eles arrumaram uma dor de cabeça aí com esses 3-0, porque eles têm um campeonato que eles têm chance, que um 0-0 em casa, contra um time não muito tradicional lá da Argentina, até que mas não muito, é um time considerado bem pequeno lá, que eles podem passar, já foram vice-campeões da Sul-Americana, enfim, a torcida pegou o gosto pela competição. Então eles ficam nessa situação, porque jogar domingo aqui, e aí você praticamente nem volta para Campinas. Eu acho que se bobear, eles nem voltam para Campinas. Direto para o aeroporto. Não, volta. A programação é de voltar, Vessa. Então aí volta para Campinas, depois embarca na segunda, aquele dia de recuperação que os caras fazem uma piscina, você não tem nada disso, você já põe os caras no avião e já na terça eles têm que jogar. É uma loucura isso. A Conmebol certamente também acho que vai cagar e andar para Ponte, porque sequer a Ponte tem muita não tem nem muita influência lá na Conmebol para que eles alterem aí o jogo para quarta. Não vai acontecer. Não, tá confirmado. Então a situação é complicada, assim, já se fala, estão pedindo, alguns falam em time misto, mas aí ao mesmo tempo é uma final, é uma muito complicada. Aí você põe o time reserva ou misto e aí nego reclama. Se você vai pro titular e aí joga e eliminado na terça, você tá morto porque em 48 horas você caiu em 2. É uma situação difícil mesmo. Nossa. Então eu acho que pro Corinthians, de qualquer forma, é assim, eu entendo que o Vitão também acha que o Corinthians vai ser campeão. Eu só vejo uma possibilidade de o Corinthians perder esse título. Não é nem jogar mal, não é nem desconcentrar, é se ele avacalhar. A palavra que eu uso é essa, é só se ele avacalhar. Porque se ele desconcentrar, ele perde de 1-0. No máximo 2. Se ele desconcentrar, se ele jogar mal, ele só tem chance de alguma coisa se ele avacalhar. Porque se não for dessa maneira, e avacalhar que eu digo é querer zoar desde o começo, é querer brincar desde o começo, é avacalhar nesse sentido. Se não for avacalhar a Ponte Preta, não tem a mínima chance realmente de perder esse título.
E o campeonato será manchado, Vitor Guedes, se eles vierem jogar com... Bom, o campeonato para mim já acabou. E eu não vejo nenhuma coragem em mim afirmar isso, né? É óbvio que o campeonato acabou, então o que eles têm que fazer, na minha opinião, tô nem aí pra Ponte Preta, mas se eu fosse a Ponte Preta, eu não entrava em campo terça-feira, porque por lei tem 72 horas. O problema da Conmebol é que arrume o horário e jogue quarta-feira, que é uma vergonha o time jogar domingo e terça-feira. Mas não é uma Agora lei da já perdeu. CBF? Isso Não, que eu ia mas falar, acho que é lei a nossa, Sul-Americana é viu? terça-feira, né? A Sul-Americana é terça-feira, o jogo Não, é da então, Conmebol. mas o campeonato é da terça. Conmebol, né? Então, aqui que deveria ter mudado pra ajudar, não sei. Ah, Aí não eu Eu sei. acho Não, que mas, confesso minha bom, ignorância. jogando domingo, não pode jogar terça-feira, enfim. Agora, o Corinthians já é campeão paulista, não tem a menor dúvida disso. Jogue quem jogar. O time da Ponte Preta mostrou que não tem personalidade para disputar. É um título que é um time que tomou um gol, acaba, morreu, né? Ganhou contra o Palmeiras e Santos, não teve nenhum momento desclassificado, né? Ficou 13 minutos em igualdade com o Corinthians, depois do gol acabou. É um time que carrega uma história aí de 117 anos, que é muito difícil, né? Enquanto não ganhar esse título, vai ser sempre isso numa final, não pode sair atrás que vem todo o peso, né? O corintiano mais antigo que viveu a fila muito menor, sabe como era difícil também. E acabou, né, gente? Agora é comemorar. Tem que ser muito cínico e dizer que não tem coisa em jogo. Tem nada em jogo. O Corinthians é campeão. Se o jogo fosse em Campinas e o Corinthians estivesse Já na era fila campeão? há 117 anos, aí fala assim, talvez a Ponte Preta devolva os 3-0. Enfim, o jogo é em Itaquera. Enfim, ainda bem que vai acabar essa merda de quem não ganha em Itaquera. Aliás, o Corinthians já antecipa. É o Pode único ser time campeão que brasileiro ali, então. 100% de aproveitamento em final em Itaquera, né? O time que ganha mata-mata Itaquera vai ser a primeira final, o primeiro título, campeão, e espero que com uma vitória, né? Seria mais gostoso. Eu estive, não sei, acho que muitos de vocês devem ter tido também em Goiás, em 2005, que foi sem graça, do jeito que foi, contra o Botafogo. É legal ser campeão ganhando, então que o Corinthians faça um jogo legal e ganhe, mas não há a menor chance de perder esse título. E a Ponte Preta que Mas se vira lá, com o Ginásio, com o só, Raio que o Parque. só um último detalhe, você falou esse negócio de ganhar. Historicamente, nos últimos anos, se você parar para pensar e pegar, o Corinthians é campeão quase sempre com empate. Ele quase nunca consegue ganhar o jogo do título. É só começar a puxar de trás para frente aí que você vai ver o que eu estou dizendo. Menos 2012, né, Vessone? É isso, mas assim, o brasileiro de 11 foi no empate. É só começar a puxar. Um tempo atrás eu Sim, o fiz de um 15 foi com o levantamento. Vasco, empate também. Então eu fiz um Paulistão, levantamento o último Paulistão foi o gol do Danilo da Vila, empate 1-1, não é isso? e isso, porque perdeu aquele monte de gol depois que o Santos abriu tudo. 99 foi com empate também no Brasileiro. 2001 contra o Botafogo de Ribeirão foi empate 0-0. Contra o Santos do 2002 Pacaembu 2009, André Santos, né? isso também 1-1 contra o Brasiliense foi 1-1 lá em Brasília Copa do também. Brasil contra o Inter, 2-2. 2-2. Então, assim, se você parar para começar a pegar na história, foram muitos e muitos títulos, principalmente nos últimos anos. 83 contra o São Paulo, mas acho que não tem nada a ver, né? A história nesse caso, acho que não entra Ah, em campo. assim, não, só estou dizendo que assim, é uma curiosidade, mas a maioria dos títulos do Corinthians ele não vence, ele empata na maioria. E aquele jogo do Vasco de 2015, por exemplo, é uma prova disso. Quando deu o empate, eu pensei comigo, tava na cara, porque acho que faz parte isso, parece que tem uma sina de empatar nos jogos do título. Então, mas seria muito legal que fosse uma vitória, mesmo porque a casa vai estar muito cheia, né? É, a gente, a gente pode dizer que acabaram praticamente todos os ingressos. Tem alguns em uma agência de viagens aí que o Corinthians, né, fez um acordo da invasão corintiana. Tem alguns da área business que custa 480 contos cada um e você precisa comprar no mínimo 6. E tem alguns nos camarotes, né? Que se você pode comprar um camarote de 12 lugares por R$ 9.800, que é praticamente o que o Maércio gasta em uma ida ao bar, correto, Maércio? Eu tenho uma Tá dúvida sobre louco? esses ingressos. Quem manja Tá de louco? ingresso? Tem uma dúvida. De ingresso eu manjo. A Ponte Preta
Eu acho que depois de 3-0 não vai conseguir gastar os 2.200 ingressos. É possível a Ponte Preta devolver e o Corinthians vender pro setor sul para corintiano? Ou vai micar na mão da Ponte Preta? Eu acho pouco provável, depois do 3-0, que eles comprem os 2.200 ingressos. Não, é possível sim. Isso daí vai ser conversado ainda durante a semana. Eles vão analisar ali. Acho que vai vendo conforme for a venda, né? Você começa a perceber que não vai vender, não vai vender. E aí eles abrem mão de uma parte e o Corinthians põe a venda. Então, isso durante a semana acho que acho que praticamente certo até. Eles não vão vir 2.000 pessoas, certamente não vem mais. Então, acho que alguma coisa aí pode ser que até o final de semana retorne aí pro sistema, sim. Eu acho que isso daqui praticamente, né? Mais algum assunto, senhores? Ou podemos fechar a conta e mandar vir? Sim, senhor Só uma Maércio. coisa assim, domingo, o Corinthians, não só o Corinthians, mas principalmente o departamento de comunicação do Corinthians, que cuida das mídias sociais, está preparando, deve ser, se tudo correr bem, e deve correr, 2 novos camarotes estão sendo preparados para esse domingo, não camarote para ficar vazio, porque não adianta nada, camarotes que já estão negociados para esse domingo, não são coisas para Campeonato Brasileiro, nem Sul-Americana, tal, é uma coisa pontual. 2 camarotes estão preparados para esse domingo, a parte audiovisual será uma das melhores, mais bonitas dos últimos anos, quiçá na arena a mais linda. Então, assim, uma grande festa, mesmo que uma coisa modesta em termos de publicidade. Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, que eu acho que é legal, porque o bom é surpreender, né? Não é criar aquela expectativa. Vamos fazer a melhor festa, tal. Vamos fazer um foguetório, vai ser a maior queima de fogos, aí faz tum, tum, e uma porcaria. Então o Corinthians está fazendo tudo bem modestamente, assim, bem de forma modesta, não está divulgando nada. Mas o torcedor que for à arena no domingo verá, por tudo que eu tenho visto e sentido e acompanhado, um dos grandes momentos, se não o principal momento da arena, no que diz respeito à organização de festa, a parte audiovisual e a parte dos camarotes e como a arena ficará para esse encerramento do Campeonato Paulista. É só uma coisinha assim a mais para o torcedor saber que vai ter uma atração toda especial fora das 4 linhas. Sim, só o mosaico, né? Aí já foi revelado aí que vai ter um bandeirão. Saiu uma foto de um bandeirão enorme que vai cobrir toda a leste, superior e inferior, e deve ter um mosaico sob o bandeirão. Então, puxa vida, grande festa. Espero que o time acompanhe e traga aí uma grande exibição. Se for igual ao do último domingo, já seria fantástica. Senhores, Dr. Vitor Guedes, algum destaque final? Com tranquilidade, parabéns pro ouvinte pelo 28º título, Paulista. Parabéns a todos. O cara gritar gol antes. Rodrigo Vessone. Valeu, abração. O Rodrigo é lacônico. Tchau, Vitor Guedes. Não, ele fala mais durante o programa. No destaque final ele tá certo. Ele é diferente, Vitão. Um abraço a todos, não tem mal o que falar, já falou tudo. Enquanto eu falo que é campeão, não sei quem ao fundo está brindando já. O que é hoje? É Pitu ou é Caninha 51? Tchau, Vitor Guedes. Parabéns pelo Icosa Octa campeonato. Pra você. Eu vou esperar o apito final. Um abraço a todos e vai, Corinthians. Podcast.